cada nação tem um príncipe de Deus, como Miguel é para Israel, mas tem um principado que também atua para antagonizar aquele dom redentivo e, dependendo de quem você convida, quem você deixa dominar sobre a sua vida, a atuação desses espíritos celestiais vai ser maior de um lado ou de outro. Os seres chamados de potestades, eles atuam, os que são do lado do mal, para quê? Para levar as pessoas através de convites que são irresistíveis. O dinheiro, o sexo, a beleza, a fama, todas essas áreas são áreas em que as potestades atuam. Os anjos, eles são seres espirituais que atuam na natureza. Eles podem interferir na natureza fazendo tempestade. Os demônios também não perderam essa habilidade. Eu queria começar mostrando alguns textos da Bíblia que tem algumas listas. Por exemplo, em Colossenses 1,16, diz assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aí ele fala de tronos, soberanias, principados e potestades. Essa é uma primeira lista. O que são tronos? Tronos, literalmente, é um assento, né, em que a pessoa que está sentada nele tem autoridade para julgar, para administrar. Tá? Então, tem a ver com poder, realeza, né? Governadores. Então, alguns afirmam que os tronos, que tanto tronos quanto serafins, quanto querubins, são seres que não estão ligados ao mundo físico. Eles estão ligados à administração do mundo espiritual celestial. Soberanias, também no original, é domínio, poder, senhorio, que pode ser comparado à lista lá dos domínios ou as dominações, tá? Então, são os dominadores. Quando é do lado do mal, no grego é cosmocrator, krator de poder e cosmo mundial. São seres que têm poder no mundo inteiro, que têm atuação, por exemplo, principados. Eles não têm poder no mundo inteiro, eles têm uma atuação somente no país que eles são destinados. Mas as dominações ou os domínios, eles têm poder no mundo inteiro. Eles podem atuar em qualquer país, podem interferir em qualquer coisa. Tanto os que são celestiais quanto os que são demoníacos. E aí vem os principados. No grego, arquê, como eu te falei, os primeiros, né, os mais poderosos, mas eles estão relacionados já à guerra espiritual com o mundo aqui. Então, estes três que eu falei primeiro, que é serafins, querubins e tronos, eles são seres celestiais, não tem a ver com o mundo físico. Tá. Serafim, saraf, significa literalmente aquele que pega fogo, que queima. Ele... A raiz desta palavra no hebraico também tem a ver com veneno da cobra, por exemplo. Por quê? Porque eles são tão poderosos que eles queimam aquilo que eles tocam. É muito interessante porque a única vez que aparece a palavra serafim na Bíblia está em Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6, Isaías está no templo, morreu o rei Uzias, ele está muito triste, está chorando, que era amigo dele, pessoal. E aí o mundo espiritual se abre e ele vê o trono de Deus. E ali ele vê os serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele fica assim, com aquele sensação de falar: ai de mim, porque sou homem impuro, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E aí um serafim pega a brasa do altar, vem e bota na boca dele. E queima a boca dele, e as suas palavras se tornam santificadas. E aí Deus fala: quem eu enviarei? E aí Isaías fala: envia a mim. E ele se torna o maior profeta de todos para anunciar a vinda do Messias. Então o serafim, qual é a função do serafim? Ficar na presença de Deus, enaltecendo, glorificando a Deus, dizendo santo, santo, santo. E eles são seres assim, extraordinários. Não sei se dá para mostrar aí... tem algumas fotos aí a respeito de serafins, que é muito interessante a descrição deles. Ah, é? Uma representação real, você está falando? Em cima do que... Obviamente é uma imaginação. Imaginação a partir do texto, né? Mas a Bíblia fala que eles têm 6 asas, com 2 eles voam de um lado para o outro e tal, né?
Consegue ver aí rapidamente? A única vez que eles aparecem está lá no Isaías capítulo 6. Alguns afirmam que eles são seres mais poderosos. Por quê? Porque eles estão mais próximos da glória. Olha isso. É. Porque ele tem muitos olhos para todo lado. Isso tem a ver com sabedoria. Eles têm 6 asas. Essa é uma das representações. Obviamente, quando você lê o Isaías, você fica imaginando como é que pode ser, né? Não é que eles tenham que ser assim, necessariamente, né? Depois vem potestades, que no grego é exousia. O que é exousia, potestade? Eu vou ler aqui a tradução do dicionário que diz: poder de escolher, liberdade de fazer como quer, autoridade, aquele que é dotado de poder para decidir, influência, direito, privilégio de reger ou governar. As potestades são seres espirituais que atuam em áreas específicas. Por exemplo, área sexual. Tá. Por exemplo, a área das mídias. Eles são seres que estão nas regiões celestiais, ou seja, nos ares, as potestades dos ares. Então eles atuam em áreas específicas e têm autoridade para fazer o que quer. São seres altamente poderosos para influenciar, para, por exemplo, dirigir nações para algumas áreas específicas. Por exemplo, fazer com que algumas nações se tornem tirânicas, comunistas, para fazer que outras nações se tornem democráticas, mas completamente voltadas para o dinheiro. Então são potestades, eles atuam livremente em áreas específicas. A segunda lista que eu acho muito interessante, que é uma das principais usadas, é de Efésios 6:2. E aí Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é o mundo físico, mas contra principados, potestades, dominadores ou dominações, né, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é esse mundo tenebroso? Então, principados. Quem são os principados? Do lado angelical, a gente tem Miguel, o príncipe de Israel. Agora, do mesmo jeito que tem Miguel para Israel, eu creio que cada nação tem um príncipe angelical para defendê-la. O Brasil tem um, os Estados Unidos tem outro, todos. Por que eu posso dizer isso? Porque do lado do mal também tem. Por exemplo, tem lá em Daniel capítulo 10, Daniel está orando por 21 dias, pedindo a Deus que Deus revele o que vai acontecer com o povo de Israel. A gente sabe que Daniel foi levado para a Babilônia, para o exílio da Babilônia, muito jovem, com uns 19 anos. E ele sabia, pela profecia de Jeremias, que o cativeiro ia durar 70 anos. Agora ele está com perto de 90 anos, ele falou: está acabando os 70 anos. Quando é que o Senhor vai nos libertar? E ele começa a orar, a jejuar por 21 dias, e de repente aparece um anjo, que muitos acreditam ser o anjo Gabriel. Porque isso aqui no capítulo 10, mas no 8, Gabriel se revela a ele para trazer uma mensagem. Então muitos acreditam... Gabriel foi que também revelou a Maria que Maria que ia receber Jesus. Né? Gabriel revelou a Zacarias que ele ia ser o pai de João Batista. Ele é o maior de todos os mensageiros. Tá? Por isso que alguns o colocam no nível de principado. Bom, quando Gabriel chega, ele comenta uma coisa muito interessante. Olha, no dia que você começou a orar, ou seja, 21 dias atrás, eu parti. Só que o príncipe da Pérsia me impediu, me resistiu. Olha, príncipe da Pérsia é um principado. Porque quem pode resistir é um demônio anjo? Poderoso. Um demônio poderoso da Pérsia, ou seja, onde estava a área de jurisdição dele? Sei. Na Pérsia. Ele falou: o príncipe da Pérsia me resistiu. E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou. E aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias. E aí ele diz: depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E eu vou contender com ele também. Então aqui no livro de Daniel, por uma razão dele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que
dominam países. Isso é muito louco, né? É muito louco. Porque será que eles, antes de caírem, já tinham essa função ou assumiram na Putz, queda? que pergunta maravilhosa. Tem essa resposta? Nunca pensei nisso, mas, Então, cara, é demais. É possível que eles já É. tivessem essa jurisdição. exato. Só que eles mudaram de lado. É. E aí é como se você tivesse uma cidade, uma um- pessoa que era legal e de repente ela virou um demônio. É, Muito boa essa pergunta. Nunca tinha pensado nessa eu tava pensando possibilidade. agora, de repente eles já tinham essa função, viraram de lado e continuam com esse domínio, né? Com essa autoridade E eu sobre queria aquilo. falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria antes pontuar o seguinte. Então a gente já descobriu nesse texto que do lado demoníaco, do Império das Trevas, um principado é chamado do Principado da Pérsia e o outro da Grécia. Então a gente pode inferir que todos os países têm o seu principado negativo. É. E do lado positivo, na Bíblia só tem um arcanjo que é chamado pelo nome, que é Miguel. E ele é o arcanjo de Israel. Nós podemos também inferir que há arcanjos para cada um dos países. E nesta luta, a atuação desses principados, ela é crucial para determinar qual o viés que aquela nação tem. Você quer ver uma coisa? Quando você pensa na Inglaterra, o que eles têm de especial? O que tem lá diferente ou que marca a nação da Inglaterra? Além de ser uma ilha. Não, pensa na questão cultural. Ah, tá. O que tem de... Quando você- Literatura. Vai lá. E aí, ajuda aí, O Lene. que você pensa? Quem é a figura mais proeminente da Inglaterra? Eu penso em Shakespeare, olha que louco. Não. Quem que você ele, pensa? Ele tá de brincadeira. Quem que você Lene. pensa? Ah, eu- Lene, você. Eu pensei, é que eu esqueci o nome dele, daquele descabelado lá que aparece. Qual descabelado? Vocês estão da cultura pop, Rei né? Arthur? Vocês estão fora do mundo. Quem? Rainha, meu amigo. Aí é depois, aí, né? Tá. Não é? Quando você pensa em Inglaterra, você não pensa em realeza? É, total. Príncipe Charles, rainha. Príncipe Charles, a Rainha Elizabeth. A Inglaterra, Até hoje, né? ela tem este espírito de realeza, de nobreza, o povo gosta. Os caras falam Manchester City. Tamo mal ainda. E ainda tá apanhando pra caramba, né? É. Então, o que eu quero dizer? Eu acredito que quando Deus cria uma nação, ele dá a ela Ele um designa- dom redentor. E este príncipe que representa aquela nação é quem empodera aquela nação com este dom redentor. Por exemplo, quando você pensa nos Estados Unidos, qual é a marca dos americanos? Puta, aí é dólar, sonho americano, Riqueza, riqueza. prosperidade. Way of life americano. Não é? É. Eu acredito que o dom redentor que Deus deu para os americanos é um dom de prosperidade. Mas do outro lado, o principado que antagoniza Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é Mamon, que é do dinheiro? que é o demônio do dinheiro, das riquezas. Porque o dinheiro ele pode ser um instrumento maravilhoso para ajudar as pessoas, para dar uma vida melhor, ou pode ser uma ruína, porque por dinheiro as pessoas fazem qualquer negócio. Então, o que eu estou te explicando isso porque cada nação tem um príncipe de Deus, como Miguel é para Israel, mas tem um principado que também atua para antagonizar aquele dom redentivo e gerar naquela nação E tem uma constante batalha entre eles. entre eles, e dependendo de quem você convida, quem você deixa dominar sobre a sua vida, a atuação desses espíritos celestiais vai ser maior de um lado ou de Entendi. outro. Então, eu acho que para cada uma das nações existe um príncipe de Deus e um demônio, e um principado do mal. Então, potestades são dominadores, né? Potestades, exousias, tem a ver com essa autoridade, com essa habilidade. E na minha opinião, a exousia, a palavra vem do grego, né? Ousia é ser e estar. E ex é para fora.
Então, é aquele indivíduo que tem um carisma que sai para fora. Por exemplo, qual a pessoa mais carismática que você conhece? Jim Carrey é um cara assim. Silvio Santos era um cara carismático. Silvio Santos. É. O que o carisma faz? Ele encanta, ele Ele encanta, ele convence aproxima, multidões. A exucia, os seres chamados de potestades, eles atuam, os que são do lado do mal, para quê? Para levar as pessoas através de convites que são irresistíveis, de um poder magnético, de uma... Então, por exemplo, o dinheiro é uma coisa que atrai demais, o sexo, a beleza, a fama, todas essas áreas são áreas em que as potestades atuam. A televisão, a mídia, eles estão em todas essas áreas. Por quê? Porque qual é o propósito deles? É serem usados para que Satanás seja o senhor das pessoas. Lembrem-se, o que o diabo queria? Ele queria a adoração de todo mundo. Eu vou levar meu trono acima de Deus. Por que eu vou adorar a Deus? Porque eu vou ser o chefe da adoração, se eu posso trazer adoradores para mim. Então, as potestades atuam nestas áreas de influência, né, de encantamento, para que as pessoas se entreguem para os demônios. Por que tantos cantores de sucesso fizeram pacto com o demônio? Porque ele tem esse poder de dar essa fama. Muitos deles não sabem, mas muitos fizeram pacto em troca dessa fama. Como assim não sabem? Fizeram pacto sem Não, saber? tem gente que começa a, vamos dizer assim, a servir a Satanás, a acreditar nas suas mentiras, usar dos seus meios, nas suas feitiçarias, mas não sabem que quem está lá é o diabo. Entendi. Mas tem gente que não, que faz pacto de sangue, que vai lá para as encruzilhadas. Sabe fala, exatamente o que tá... me dê... Eu já orei por uma pessoa que ela veio até a mim, ela estava na igreja, entrou na igreja dizendo que estava lá para atrapalhar, depois, né, que ela foi liberta, mas quando eu fui orar por ela, o demônio se manifestou e no fim ela falou assim, olha, eu não tenho jeito, porque eu fiz pacto de sangue com Satanás. Nossa. Eu não tenho mais como ser livre disso. Ela achava que tinha perdido a alma e Ela perde? tinha perdido, que não E tinha perde perdido. mesmo? Não, o sangue de Jesus é mais poderoso, é. Eu falei, você está enganado, não tem nada que Jesus não possa quebrar. Não tem um sangue mais poderoso do que o de Jesus. Você ofereceu o seu para o diabo, mas eu quero dizer que Jesus ofereceu o dele para você. E aí no final ela falou, então tem jeito para mim? Sim. Aí ela falou, então ora por mim, me ajuda. Quando eu fui orar para ela começar a confessar Jesus e renunciar aos pactos, o demônio veio com tudo, ela é minha, falando grosso, querendo, entendeu? E eu falei, você vai sair, você não vai sair porque não é no meu poder, não é na minha força, mas é no nome do Senhor dos Exércitos, é em nome de Jesus, sai demônio. Ela saiu, o demônio saiu e ela entregou a vida para Cristo. Então assim, alguns cedem a esse encantamento sem saber, outros cedem sabendo que ele vai dar em troca. E essas exucias ou potestades significam isso, esses seres poderosos que atuam na mente das pessoas com encantamento, com engano e tudo mais. Tem alguma pergunta para fazer desse? Tem alguma coisa por enquanto aí, Helene, pra gente seguir aqui? Eu separei umas perguntinhas aqui, rapidinho. Ó, tem uma pergunta aqui que foi bem interessante, que é do Noel Sobrinho. Não é o papai? Ele fala assim, ó, não é o papai. Você entendeu, Helene? Aqui quando você falou, Noel, papai, eu demorou um pouquinho. Tá ao contrário, né? É o papai, Noel. Inverteu a ordem, Tá. eu já me perco. Tá. Ó, o Noel, ele tá falando aqui o seguinte, quando Jesus expulsou a legião do Gadareno, e eles pedem para serem mandados aos porcos para se matarem, os demônios queriam experimentar a morte física, ou eles anseiam ou têm inveja do homem a esse ponto? Que é medo do abismo, não é? É Noel, né? Noel. Uma muito boa pergunta dele. Noel é o seguinte, Dá o contexto, né, pra quem não conhece esse o trecho. contexto é o seguinte, Jesus, o contexto até anterior é interessante. Jesus sai de Cafarnaum
e que está no norte do Mar da Galileia e vai para o sudeste do Mar da Galileia, onde está a cidade de Gadara. A cidade de Gadara não era uma cidade dentro do território de Israel, era uma cidade já, uma das Decápolis, das 10 cidades gregas que tinham naquela região. Ali tinha um endemoniado que assustava todo mundo. Ele ficava nas tumbas, no cemitério, e todo mundo que passava, ele ficava arrastando corrente, ele rasgava, rompia as coisas, batia nas pessoas, machucava as pessoas e todo mundo tinha medo dele. Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai para o outro lado do lago, ele diz, vamos passar para o outro lado. E de repente acontece um grande, mas um grande temporal. Foi um temporal tão grande, mas tão grande, que o barco ia afundar, porque as ondas estavam entrando e Jesus dormindo. E aí os discípulos acordaram, Jesus falou, Senhor, não se importa que nós vamos morrer? E Jesus vem e repreende a tempestade. Aí eles, uau, quem é esse? Que até os ventos obedecem, até as ondas do mar obedecem. Só interrompendo um pouco, eu queria ser um observador dessas cenas. Imagina o impacto disso. Eu queria ser, não é? Eu já falei muitas vezes, Senhor, você tá vendo eu isso? queria ser uma mosquinha. É, só pra ver a presença desse ser do extraordinária, né? Devia ser ficar. Devia ser uma coisa de. Mas por que houve aquela tempestade? Aquela tempestade, a própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. Era sobrenatural. Era demônios. Eles podem causar Porque uma o tempestade? livro de Hebreus diz, aquele que faz dos seus anjos ventos e tempestade. Os anjos, eles são seres espirituais que atuam na natureza. Eles podem interferir na natureza fazendo tempestades. Entendi. Os demônios também não perderam essa habilidade. Então eles tentaram impedir Jesus de chegar em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, esse camarada olha para Jesus, O endemoniado? o endemoniado, e falou, filho de Deus, vieste me atormentar antes da hora? Por que antes da hora? Porque ele sabe que no final... No julgamento no final. julgamento eles estão ferrados. Não é que eles queriam experimentar a morte física. Embora a pergunta seja muito inteligente, eles não queriam ser lançados no abismo. Eles pediram, não nos lance antes da hora no abismo. Esse era o medo deles. E aí eles falaram, olha, tem uma manada de porcos ali, deixa a gente entrar. E Jesus falou, vai. E os porcos foram mortos, e eles... Mas foram mortos por interferência deles? Não, porque eu já estive lá em Gadara. É a única região, a gente sabe que é Gadara, aquele lugar, exatamente aquele lugar, porque é o único lugar de todo o lago que tem um monte. E a Bíblia diz que eles subiram nesse monte, eles estavam nesse monte e se precipitaram no abismo. Caíram lá embaixo. Mas por que você acha? Porque os demônios levaram ele, Jesus mandou ele... Quando os porcos morrem, o que acontece com esses espíritos? Eles voltam a ficar livres, mas o que eles não queriam é que Jesus os mandasse pro abismo. E aí eles ficariam em cadeias até o final. Tá. Eles não queriam, eles queriam continuar livres aqui para atuar. Pelo mundo. Mas naquele momento a gente vê a autoridade de Jesus, vê o propósito de Jesus, porque ele diz, passemos para o outro lado, e eles passaram. Os discípulos acharam que iam morrer, não morreram. Jesus mandou a tempestade, parou, ela parou. Chegou lá o endemoniado, primeiro, a Bíblia diz que ele reconheceu. Ele olhou para Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus, porque vieste nos importunar antes da hora. Aí Jesus não falou com ele, já foi repreender, ele falou, não, me manda que eu entre naqueles porcos lá. E ali eram muitos demônios. Era uma casta, isso é interessante dizer. Esses demônios são da casta mais inferior, são os demônios que dominam as pessoas, que possuem as pessoas, mas eles eram muitos. E há outros casos na Bíblia em que Jesus, os discípulos voltaram dizendo, escuta, por que a gente for orar pelas pessoas e os demônios não saíram? Aí Jesus falou assim, olha, tem certas castas que só se expulsam com jejum e oração.